Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Medium Night, o podcast que trata de assuntos ligados à mediunidade, espiritualidade, dons psíquicos e assuntos de ocultismo. Hoje o nosso programa está super especial. Estou aqui com a minha parceira de podcast, Sandra Suzy. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Edu? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje o programa, como eu sempre digo, está imperdível, né? Porque são assuntos muito trouxemos alguém aqui que vai nos ensinar, nos explicar sobre assuntos que acredito que você aí em casa sempre se questiona, né? Será que existem mesmo seres em outros planetas? Exatamente, né? os De onde será que eu extraterrestres. vim, né? Será que aquela luzinha que eu Obrigado. vi é realmente um disco voador? Ai, será que isso que eu estou sentindo é um ser de outro planeta? Hoje vocês vão poder perguntar e saber tudo a respeito, porque nós trouxemos uma pessoa que foi contatado, né, por seres de outros planetas, que vem sendo contatado há muito tempo. Muito legal. Que é o nosso amigo aqui, o Marcos Tadeu Marcos Siqueira. Tadeu, que inclusive é autor desse livro olha aqui, gente, Crímel. Crímel, Nos Sonhos Eles Despertarão. A gente vai pedir para ele falar sobre o livro Sim. e para contar as histórias de um contatado por extraterrestres. Queremos saber tudo e vamos ter também depois atendimentos com a Sandra Suzy, né? Sim. Atendimento de vidência. De vidência, pode mandar foto para eu estar analisando, uma foto sem óculos, tá? Para eu poder dar uma analisada aí em você. Junto com a foto, nome, data de nascimento e pergunta Você também objetiva. analisa? O quê? Não. A foto você recebe, você Tô manda indo porque eu tenho pelos... medo disso. Sandra, Mesmo? Sandra, Nós vamos só terminar de falar, pessoal? Vamos, desculpa. Tá bom. Eu comecei a falar... É que senão mistura tudo. É que eu sou geminiana, né? E não tá na internet Desculpa. e na TV, tá? Ah, tá, desculpa. Tem que avisar minha parceira, gente, ela se esquece. Então, o que que acontece? A foto você manda pelo WhatsApp da Astral TV. Na descrição desse vídeo, no texto, tem todas as informações de como você faz para participar, para mandar a foto. E também teremos o tarô, já está aqui. Então, para perguntas específicas também, você contribui pelo Superchat e manda a sua perguntinha, que vai ser um prazer a gente te responder. E quer fazer pergunta para o nosso convidado, Marcos Tadeu, você também pode mandar por aqui que nós vamos repassar para ele com todo carinho. É um tema instigante, né? E a gente está curioso. Bem-vindo, Muito querido curioso. Marcos Tadeu, autor de livros Crímel, Nos Sonhos Eles Despertarão. Fala sobre o que o livro? O livro o livro me foi passado, eu sempre falo de bloco de informações, mas não foi um bloco, porque na verdade isso de alguma maneira eu vinha descobrir há pouco tempo atrás, ele já existia dentro do que hoje eu entendo que é a minha consciência, né? Eu estava no dia 28 de dezembro de 2012, dia do meu aniversário, e eu recebi isso daí tomando banho. Inclusive, no momento em que isso aconteceu, é como se eu estivesse passando por uma outra dimensão. Foi uma coisa diferente que aconteceu comigo, enquanto a água estava batendo na cabeça. Aí é como se tivesse virado uma chavinha, e essa chavinha tem um bloco de informações que veio para eu fazer uma coisa ficcionada. Para eu escrever experiências minhas, que me trouxeram até aqui hoje. Tem muita coisa aí de forma ficcionada, mas que efetivamente aconteceram comigo, né? Tanto que no começo do livro aí eu faço uma menção de um autor inclusive, de que é melhor a gente fazer uma ficção do que falar a verdade, é muito mais palatável às vezes, né? Enfim. E esse livro ele tem a ver inclusive com o meu... É que todo mundo usa a palavra hoje despertar, né? Mas ele tem a ver exatamente com um pouquinho mais do meu conhecimento que eu tenho hoje, porque eu comecei a escrever e esses blocos de informações vinham e tinha coisa que eu escrevia, eu parava e falava, não pode ser isso. Porque aí vinha o meu eu, a minha mente, que a mente mente, né? Muitos falam isso exatamente, é uma verdade. E eu desconectava e falava, não pode ser isso. E eu comecei a escrever e pesquisar coisas que vinham para mim e eu comecei a despertar, inclusive, com isso. E esse livro, ele trata de uma coisa que é muito interessante, porque o Crímel, que veio esse nome para mim, ele é um lugar na órbita do planeta Terra, é um lugar de infiltrados, de seres infiltrados que vêm ensinar pessoas que estão aqui encarnadas. E essas pessoas, elas dormem
e vão para o Crimel e aprendem as coisas lá. E tem a ver, inclusive, com resgate. Esse grupo, que são meus 4 principais personagens, eles fazem resgate, eles aprendem coisas e essas coisas se desdobram no físico, que era exatamente o que acontecia comigo. Muitas coisas eu recebia em sonho e plasmava no físico. Tá. Como até uma coisa recente que dá até para falar isso para vocês. Tem uma empresa, posso falar o nome da empresa? Pode, fica à vontade. Tem uma empresa que se chama Easy Travel Shop. Essa empresa, ela foi o modus operandi de como trabalhar, ela me veio num sonho. À tarde, eu tive um torpor, dormi 5 horas da tarde, acordei às 2 da manhã, com um esquema de como essa empresa deveria ser feita. É uma empresa no turismo que está aí hoje. É a maior operadora de passeios turísticos do Brasil já hoje. Né? Hoje foi vendido por um outro grupo, mas a ideia original de como ela deveria ser feita, o nome, tudo direitinho... Veio tudo para você. Opa, assim, ó. Como vem para muita gente, como vem música, como vem o próprio Einstein, né? Quando ele sonhou lá com os cordeirinhos, né? Enfim, inclusive o cara da tabela periódica. Tem várias pessoas que sempre plasmaram coisas que vinham por intermédio do sonho. Isso tem a ver com o Crimel. Então ele é uma mistura de coisas. É engraçado que eu estava mexendo nele um pouquinho antes da editora soltar o livro, eu dei mais uma lida. E houveram coisas teve coisa que eu estava lendo aqui que eu falei, mas eu tive um outro entendimento de quando eu escrevi. Eu Marcos, lendo, por isso que eu estou falando eu, Marcos, porque tinha uma outra coisa no meio disso daí. Lendo, eu tive determinado entendimento que eu não tive quando eu escrevi. Aí você vai falar, como é isso? É isso. É simplesmente isso. Então o Crimel, para mim, ele foi uma coisa pro meu despertar. E eu estou tendo um feedback muito legal das pessoas que estão lendo e falam, nossa, Marcos, isso daqui aconteceu. Nossa, para mim aconteceu assim. Nossa, que legal. Eu vou dar só um exemplo para vocês que vai desdobrar no que a gente vai conversar aqui hoje. Teve um rapaz que me passou um negócio aqui, ele me passou um negócio sobre Operação Disclosure lá, que é o pessoal lá do David Wilcock, do Corey Goode, aquelas coisas, de coisas que eles estavam falando lá, e o cara falou aquilo, esse cara me passou um negócio, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Crimel, eu chamo os que estão lá no Crimel de preceptores. O preceptor é o que precede, é o que ensina, que passa os ensinamentos. Eu não coloquei mestre, não coloquei nada. Aliás, eles que me aconselharam, olha, escreve preceptor. Falei, pô, que legal, era um nome até que eu falei, eu tinha ouvido alguma vez, eu fui buscar no dicionário, preceptor é o que precede e tal, enfim. Dos preceptores, que são dimensionais, são seres, inclusive, que estão encarnados aqui também, mas que já atingiram um determinado grau e que se desdobram em sonho, e que também são os professores lá. Tem seres de todas as orbes que ensinam dentro do Crimel. Né? Então, o que acontece? Esse tipo de coisa que acontece lá no Crimel, ou que acontecia nessa forma que eu estava escrevendo, eles acabam passando para determinadas pessoas aqui, quando elas dormem, para que seja desdobrado o negócio, para que seja passada essa informação. Né? Inclusive, missões que são desdobradas no plano físico. Então, é basicamente isso. Muito legal. Eu estava vendo que aqui tem alguns capítulos com nome de lugares. Sim. Oxford, né, Inglaterra, Sim. Yucatán, se eu não me Sim, engano, Yucatán, né? sim. E tem vários lugares aqui. Por que desses lugares? O que cada capítulo traz nesse sentido? Vamos lá. Esse livro, ele começa... Eu estou falando do filme porque, na verdade, meu filho mais novo, o Caio, ele quando leu a primeira vez os manuscritos lá que eu tinha feito, ele falou, pai, você não fez um livro, você fez um roteiro de um filme. Porque para mim vinha exatamente como um filme. Né? Esse livro, ele começa em Quirã. Quirã é onde tem as cavernas lá do Mar Morto. Tá. Né? Que tem uma personagem que é a Ábila e ela tem um amigo dela, eles são arqueólogos e eles vão para a caverna de Quirã. Exatamente porque começa com a questão dos essênios. Esse livro, ele é um apanhado de várias coisas que elas se rodeiam e no final elas se encontram. Tá. Esses personagens, inclusive, cada um lugar, eles vão acabar se encontrando de alguma maneira. Eles se encontram no Crimel, mas vão se encontrar de alguma maneira também. Então, por exemplo, tem a Ábila, que é uma judia,
judia enquanto religião, né, de formação, que veio morar com os pais no Brasil, e o cara que é o amigo dela é um alemão, aí tem um inglês, e o cara que ensina ele é um indiano. Eu não pensei em nada disso, eu garanto para vocês. As coisas depois que eu ia escrevendo, eu ia entendendo as coisas se encaixando. Por que um judeu e um alemão? Por que um inglês, que é um médico neurocirurgião, e o cara que ensina ele, na verdade, é um indiano? Que inclusive é o faxineiro do hospital onde ele trabalha. Então são coisas que parecem ser antagônicas, mas que elas se encaixam, se encontram. Tem um mexicano, que é o Nicolas, que aí tem muito a ver com o que eu passei lá nessa região de Yucatán, que acontece com ele, que se desdobra em determinadas coisas, e aí no fim essas coisas elas se juntam, né? Por que os essênios? Porque tem uma relação também com a questão de Jesus aí no meio, né? Porque os essênios, eles receberam na verdade Jesus, né? Os essênios eles não faziam parte das 12 tribos de Israel, eles eram uma tribo à parte, tanto que eles não comiam carne, eles tomavam banho todo dia no deserto, que é raríssimo, né? Eles tinham uma outra coisa, e eles, na verdade, anotaram, fizeram todos os manuscritos, que inclusive deu origem a essas 3 religiões básicas que nós temos hoje em dia. Entendeu? E aí, você vai falar, nossa, Marcos, mas que piração isso aí realmente é. Porque esses 4 personagens, na verdade, eles começam a se conhecer quando eles começam a entrar no Crimel. E aí eles voltam para o físico e começam a agir diferente. No meio do livro, a personalidade deles, você vai perceber, e eu fui perceber isso depois, a personalidade deles vai mudando. E eu não planejei nada disso. A coisa eu ia escrevendo ali, ia se encaixando. Eu pegava uma pecinha de um quebra-cabeça, encaixava e falava, nossa, isso encaixa com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Tem coisas até nas conversas entre os personagens que tem a ver até com o Bigodinho, que não pode falar em muitos canais, tem até a ver com o Bigodinho. Do porquê, como ele fez, o porquê que ele inventou fazer aquele negócio em 1945, que terminou em 1943, na verdade. O porquê de tudo isso. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Todo mundo e me veio à cabeça agora isso aqui para falar para vocês. Todo mundo fala em energia avril. Vocês já ouviram falar em energia avril? Energia avril, energia avril, energia avril. Vocês sabem de onde vem energia avril? E eu descobri escrevendo o livro. Porque eu comecei a pesquisar, porque eu sou muito capricorniano. Falei, pô, eu não ia admitir escrever besteira. Né? Eu falei, ia contra o meu ego. Sim. Que é uma coisa que eu estou tentando matar exatamente com a questão do livro, que é o que a gente estava conversando antes aqui. Isso aqui me ajudou a baixar a bola num monte de coisa, entendeu? O fato de você não querer aparecer muitas vezes é não querer ter o dedo apontado para você. É o julgamento, vão me julgar? Eu vou me julgar, entendeu? Então assim, é legal isso nessa fase que eu estou da minha vida, porque me ajuda esse tipo de coisa. Voltando na energia avril, eu descobri simplesmente uma coisa assim, muito engraçada. O Hitler, o livro de cabeceira dele chamava A New Coming Race, ou Coming Race. Um livro escrito por um cara chamado Edward Lytton, que é de 1800 e Guaraná com rolha. Eu não guardo muito bem data. Depois pesquisem aí na internet, vocês vão ver. Sir Edward Lytton. Tem em português também, mas se eu não me engano, eu li parte dele em inglês, esse livro. O que acontece? É uma história de um cara que mexia com pedras, com gemas, não sei o que, ele era um gemólogo, alguma coisa assim. Ele e um amigo, esse Sir Edward Lytton, escreveu um livro de ficção. Eles vão para um lugar no centro da Terra, como se fosse o centro da Terra. E eles chegam lá. E esse amigo dele morre porque ele é pego por uns tipos que pareciam, inclusive, répteis. Pegam ele. E esse Edward Lytton fica lá e ele é salvo por uns outros seres. E aí esse cara, ele descreve no livro em 1800 não sei quanto o seguinte: essas pessoas que me resgataram lá, e ele começa a conviver com esse pessoal que mora como se fossem intraterrenos, vai. Vamos chamar assim. Eles, na verdade, tinham uma coisa assim numa parede que eram esmeraldas que acendiam, rubis que acendiam, ou seja, luzinha vermelha, luzinha verde. Ele não sabia que era um painel. Às vezes eu entrava numa caixa, essa caixa ela ia para cima, aí abria uma porta e eu saía. Eu entrava nessa caixa, essa caixa descia, abria uma porta e o elevador não tinha na época. Então
Então ele descreve coisas assim muito estranhas para esse livro de ficção. Não se sabe se o cara canalizou ou não. Mas ele fala que esses seres que viviam lá tinham exatamente essa energia, chamada energia avril. Então a energia avril não é que o Hitler, o Bigodinho, perdão, lia muito o livro desse cara. Inclusive esse cara compôs, ele era artista, ele compôs uma peça de música, uma música clássica. Inclusive o Bigodinho assistiu pelo menos umas 20 vezes, pelo que eu pesquisei num monte de lugar. Então assim, aí todo mundo fala, não, porque energia avril, veio de uma coisa que ele pegou de um livro de ficção. Assim como ele se apoderou também daquele símbolo do budismo, para fazer lá a suástica, ele se apoderou disso, ele se apoderou de várias coisas. Pirou na mandioca, na mandioquinha, e falou, bom, eu vou fazer isso daqui, porque ele tinha um plano, mas ele também era muito ligado em coisas esotéricas. Então ele acreditou no que o Sir Edward Lytton escreveu enquanto ficção científica. Tá. Talvez, aqui é uma coisa até para pensarmos e raciocinar, tudo que eu estou falando, galera, não acredita, pesquisem. Pesquisa. Pesquise e estamos aqui exatamente para responder a pergunta. Eu não sei se ele acreditou, quer dizer, na verdade ele acreditou naquilo que o cara escreveu e levou avante. E eu vejo pessoas, às vezes, nos podcasts, não, porque energia avril é energia forte. De onde? Que veio de uma ficção? Existiu mesmo? Sim. Porque o que ele tinha? Ele tinha lá a sociedade chamava Sol Negro, onde ele tinha, inclusive, umas sacerdotisas. E uma delas chamava-se Maria Orsic. Aliás, linda ela, né? Todas elas eram muito bonitas. E elas canalizavam as coisas para passar para os caras que eram os caras dele, do Quinto Reich. Ele fez isso, ele fundou a Thule, Sociedade Thule, fundou a Hinemerbe. Na verdade não é essa pronúncia, porque eu não sou alemão. Se tiver algum alemão, me corrija, manda aqui para eu falar corretamente. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque o livro ele fez eu buscar coisas que eu não tinha a menor ideia. Coisas, inclusive, que foram contadas de uma forma errada na história pra gente. Tá. Principalmente com relação à religião, principalmente com relação ao catolicismo, que é maceteado, né? Eu vou perguntar um negócio para vocês aqui. Claro que vocês já foram em missa católica, né? Sim. Algum padre alguma vez falou para vocês que eles, por exemplo, têm um observatório astronômico desde 1800 e bolinha? Não. É claro que não. Eles estão lá em Tucson. Eles têm um observatório em Tucson, junto com os alemães e outros países, onde eles têm os observatórios. E quem fica nos observatórios são os astrônomos, que são os padres jesuítas. Tá. Então, assim, todas essas coisas é entre o diálogo que tem dos meus personagens e tudo vai se juntando. Dá Você uma série, hein? Dá uma série. hein? Já estão escrevendo. Não, já estão escrevendo. Você uma falando, a gente já fica pensando, né? Não Por fica? exemplo, o cenário num lugar, enquanto isso em Yucatán, e depois em Mas é isso. né? Tipo, vão se passando em O paralelo, livro é né? assim, vão se passando, as histórias elas vão assim, depois elas se encontram, se fundem. se infundem. Muito legal, gente. Crimel, então. Onde que o pessoal encontra o livro? É fácil pela internet? Dá para fácil. adquirir? Bom, tem a venda na Amazon, mas tem a venda na minha editora, que é a editora Magis. Tá. Eu tenho um QR Code que eu posso passar, inclusive talvez ele saia mais barato do que comprar pela... Eu tenho um legal. QR Code que, bom, enfim. Tá. Mas assim, quem quiser pode entrar, eu acho que vocês colocaram o meu WhatsApp, o meu Insta. Instagram. Aí eu passo lá a editora sem problema nenhum. Pode tranquilo. falar o Insta pra galera já, pra quem estiver fala o acompanhando. Insta. Qual o seu Qual Insta? que é o seu? É arroba meu nome inteiro, Marcos Tadeu Siqueira. Gente, Marcos Tadeu Siqueira. Muito simples. Marcos Tadeu Siqueira. Ó, tá aparecendo aqui para vocês o arroba dele. Vocês seguem lá no Insta, manda o inbox que ele passa o link para vocês adquirirem o livro. Eu vou ler logo. Fiquei Vocês vão interessadíssimo. Vocês vão curtir. Eu acho que Muito legal. Os caras são muito criativos. Não, eu tô rindo aqui. Todo mundo vai falar, Marcos, você é criativo, tá? Você é publicitário. Não. Tem um lance que eu não pensei para escrever. Não tem. Então, Foi assim, por mais passado. que eu esteja ligado... Foi canalizado, é isso? Foi opa. Tem umas coisas, os caras são criativos. Eu vou dizer um negócio que... Desde quando você se comunica com seres de outros planetas, vamos dizer assim? Eu não me comunico com eles se comunicam comigo quando Isso. eles querem. Ah, tá. Mas isso começou Não faz adianta eu tempo? parar e... Faz tempo que eles se comunicam? Como é que é isso? Se eu voltar à minha infância até onde eu lembro, eu sempre me senti vigiado. Tá.
moleque. Sim. Qualquer molecagem que eu fosse fazer, não, Marcos, aí não, não, Marcos, vai por aqui, Entendi. não. Isso é uma forma de comunicação. Tá. Que depois você começa a entender quando você vai adquirindo mais idade. Sim. Porque Aham. até então você acha que todo mundo escuta. Mas nem todo mundo Não. escuta. Não, mas você não divide isso. Não. Não. Não, você não divide isso. Você não divide isso quando você é pequeno. Sim. Não. Depois Até você vai porque entendendo. pode parecer loucura, né? Para os pode outros, né? parecer, Quem é de fora, né? Tipo uma loucurinha. Pode parecer, Sim. não é. É. E Porque você também no tem passado- evidência desde criança, desde pequeno. E são fases. É. São fases. Por exemplo, hoje, se você falar de evidência, eu tive lá no estúdio que eu passei lá, que eu estava te contando antes da gente entrar no ar, algumas coisas que começaram a aparecer muito claramente ultimamente. Parece que de uns meses para cá a coisa acelerou como era em determinada fase da minha vida, quando eu era pequeno. Na adolescência sumiu, porque talvez seja óbvio isso, né? Porque questão hormonal, questão Sim. você se liga em outras coisas quando você é adolescente, não tem muito como, né? Mas guiado eu sempre fui. Às vezes eu ia por um lugar, não, vem por aqui. Isso me livrou inclusive de acidentes, me livrou de N coisas. Que legal, né? Essas forças que você escutava, você atribui assim a espíritos ou aos seres extraterrestres ou a sua intuição, seus mentores? O que você Hoje eu sente? entendo que são três coisas. Três coisas. Essa pergunta é muito interessante, nunca ninguém me fez essa pergunta e me vem uma resposta assim muito clara. Quando você começa a ter muito contato com que talvez seja a sua origem ou não, porque também não importa isso. Como eu tenho, muita gente tem. A diferença talvez é porque eu tinha um trabalho diferenciado para fazer, porque quando eu não escutava, entre aspas, eles faziam eu ter que escutar, e quando eu não escutava, quando eles tentavam fazer, eles pegavam uma pessoa e jogavam na minha frente para falar comigo, uma vidente, alguém Para mandar o recado me pra empurravam você. num centro, qualquer coisa. Ó, tem um recado para você, não tá ouvindo? Tem um recado para você. Então, o que acontece? Três coisas. Sim, alguns seres desencarnados, sim. Inclusive, um amigo meu que desencarnou uma vez, que me passou um negócio muito engraçado. E eu estava, inclusive, na federação aqui, quando o prédio era o prédio antigo aqui da rua Santo Antônio, não era aqui? Maria Paula? Santo Antônio. Na Santa... Primeira Isso, federação era na Santo Antônio, isso mesmo, faz Primeira tempo federação. isso. Opa, eu faço muito tempo também. Enfim, então tinha essas três coisas. O ser, espíritos, né, Sim. desencarnados. Esses seres que são vários, que inclusive muitos são como nós fisicamente, eles podem passar alguma coisa mentalmente para você por tecnologia, ou alguns outros que têm uma como é que eu vou dizer, eles têm vamos chamar de tecnologia espiritual muito mais avançada que outros que podem te passar telepaticamente. Telepaticamente. E aí o que acontece? Muitos desses, quando você tem contato, eles começam a abrir determinados canais dentro de você. E eu não sei quais são. Se eu falar aqui, eu vou estar mentindo. E o que acontece? Faz com que você se ligue ao que você era. Ou que efetivamente você é. Você se reconecta. E você se reconectando, você passa a acessar tudo que você foi. Eu aqui o Marcos, eu ali o Paulo, eu ali numa vida como Ana, eu ali como... Não importa. Tá. Não importa. É muito louco isso. Porque você começa a ter esse tipo de conexão. Então a tua pergunta são três, mas tem um quarto. Que o quarto é você começar a se conectar. Porque a hora que você se conecta, você entende o circo. Você entende esse circo aqui? Tá. Você entende a pegadinha? Isso aqui é uma pegadinha. Quantos anos nós vão durar? 90, 80, 70, não importa. Sim. É isso? Isso aqui é teu? Isso aqui é meu? 102. Não. Isso aqui é nosso? Não, Você tá tudo aqui o quê? emprestado, tudo para passar por aqui. Pronto, é Isso só aqui isso. não vale nada, vai E é para acabar. passar por aqui, a gente deveria usar isso daqui de uma forma muito melhor. Sim. É. Mas a gente não consegue. Mas também isso faz parte do jogo. Esse Essa é o jogo. limitação, Esse é o né? jogo, esse é o jogo. Tipo, você vai mergulhar ali, mas ali tem ego, ali tem isso, ali tem aquilo. Não, eu quero experienciar isso. Eu quero. E são os contratos, que é o que a gente Sim. estava falando antes. Que chamam de contratos. Talvez Chamam tenha de até outros contrato, nomes. Sim. É que a gente chama de contrato até para parametrizar. Mas enfim, é isso. Hoje em dia eu escuto falar de uma variedade muito grande, né, de seres
extraterrestres e tem também os multidimensionais, né, que o pessoal fala. Eu acredito que também a gente saiba bem pouco, né, do que deve existir por aí, né? Mas é uma variedade muito grande, né? Muito. Você já teve contato com Muito. seres diferentes, Já. né, assim, de categorias, digamos assim, né, diferentes Já. entre eles? Já. Eu estava conversando até com a Suzy aqui. Eu ouço muito pessoal de ufologia falando de ufologia casuística. O que é ufologia casuística? Nossa, tem uma nave de metal que caiu, tem pedacinho de metal. Então, é aquela coisa do palpável. Sim. Né? Só que tem seres que têm naves que são assim, mas essas naves também elas podem não ser mais palpáveis. Assim como De luz. Eu já vi uma Etéreas. toda de luz. Olha lá. Assim como existem seres, né, que vêm para cá também, que eles conseguem sim se materializar na nossa dimensão, eles conseguem sair dessa dimensão e ir para uma outra, talvez, porque na verdade tudo é uma questão de frequência, né? Vou dar um exemplo. Isso aqui, para eu te chamar, você não é um número? Sim. A minha frequência vai buscar a frequência do teu número, não vai? Você vê a frequência aqui do celular? Não, Não, mas ela existe. Isso não é uma tecnologia? Sim. É espiritual isso aqui? não. Não, é tecnologia. Então, o que eu queria dizer com isso? Muitos ufólogos, eles falam assim, tem ufologia casuística e tem ufologia espiritual. Então, parece que tudo aquilo que você não vê é espiritual. Então, meu celular é espiritual. Vou falar com você, ó, Edu. Então, nós vamos ter uma ligação espiritual, eu e você aqui. Né? Você da tua casa, eu daqui. Aliás, estão me confirmando isso agora, exatamente isso. Então, nós vamos ter um papo espiritual. Isso aqui é papo espiritual ou é papo tecnológico? Tecnológico. Beleza. E isso se enquadra, inclusive, para outros seres dimensionais. Mas, quando a gente fala tecnologia, a gente usa muito a questão da tecnologia para coisas que são feitas de metal, de borracha, de cobre, né, que é para fazer esse tipo de coisa. Eles desenvolvem determinadas tecnologias que não envolvem isso daqui. Envolve o próprio treinamento deles, enquanto seres que conseguem se locomover de um lugar para o outro, inclusive sem nave, sem nada. Eles conseguem realmente se projetar de Andrômeda para cá. Tá. Assim, ó, tum. Tum. Aí você vai falar, Tipo um Materializa. teletransporte. como? Um Tipo, teletransporte. mas como? Mas como? Que é uma coisa que eu sempre falo. Já falei em 2, 3 Porque eles podcasts. são luzes. Não é luz, não. É energia. Energia. Eles são energia. Energia. Então, energia pode realmente ir de um lado para o outro. Não tem tempo nem espaço. Você não precisa de caninho para Não. passar. Você não Não. precisa de fio. É wireless. Aham. É sem fio. Mas só que eu acho que cada um tem uma forma dessa energia, né? Sim. Uma dimensão, uma Sim. forma, exatamente, uma cor, vamos dizer assim. Tem seres que eles conseguem... a maioria dos que estão aqui, na verdade, eles são muito parecidos com a gente. Não, mas muito. Você vai cruzar com um na rua aí, você não vai nem saber que você cruzou. E eu tô falando isso porque eu já tive contato físico. Então, o que acontece? Algumas coisas diferem. Quer colocar aqui? Isso, vou deixar aqui um café pra gente. Algumas coisas diferem, como o cheiro deles. Quando você está próximo, exala uma coisa diferente, até porque eles consomem coisas diferentes. A pele, o físico, não é não? Também, depende. Depende do... Não, depende. Gente, se nós pensarmos... Tem vários. Se nós pensarmos que existem seres que tem lá, eu estava até falando com meu filho ontem, aquele ser lá que viram lá no Atacama, que é um ser de 8, 9 centímetros, é um serzinho desse tamanho, com QI altíssimo, que tem nave física, que tem, enfim. Tem esses tipos, tem os tipos que eles chamam de Blue Avian, que são os azuis, né, que eles falam, que parece aviário, que parece que tem bico. Não tem bico, é uma outra coisa. Tem seres felinos que têm uma aparência mais de felino. Sim, eu vi aqui outra semana, Tem uns seres que eles são muito parecidos com aqueles seres que aparecem naquela mitologia indiana. Sabe aqueles seres azuis? Que é um azul índigo. Azul é uma coisa índigo, assim, isso mesmo. E esses seres, eu vi alguns, inclusive, junto com uma amiga. Não sei nem se eu posso falar o nome dela, porque ela é conhecida, mas enfim. Não, e deixa pra lá, porque não adianta. Ela tá fazendo um projeto agora, de repente é bom nem falar o nome dela, mas enfim.
eles têm um negócio aqui assim, ó, que sai daqui e liga com omoplata. Aí você falou omoplata. Aí eu pesquisando, o omoplata nosso, ele passa energia e recebe, gente. E eu não sabia disso. Você entendeu que a pesquisa e o estudo... Né? Eu acho que é um condutor de energia, alguma coisa assim aqui. Na verdade, o nosso corpo inteiro ele é uma bomba energética. É uma bomba energética, exatamente. Existem alguns locais onde você tem algumas anteninhas, vamos chamar as assim. Antenas, ou isso. uns buracos de energia onde entram mais energia e saem mais energia. Isso. Então tem seres de todo tipo. Várias formas e cores. Tem. E inclusive muitos eles têm uma tecnologia para vir aqui para o planeta e eles são tão biológicos quanto você e quanto eu. Só que tem seres que são diferentes dentro na questão interna. Tem seres que têm 2 corações, tem seres que... Até eu vi um dia um cara que... Realmente esse cara é contatado. Eu sei porque ele falou coisas que aconteceram comigo. Então, assim, ou enganaram ele e me enganaram também. Tá. Né? Porque tem coisas que são muito pontuais. Vou dar um exemplo. Você quer ver um negócio legal, Edu? Eu tive algumas experiências já de ver nave, assim, mas muito perto, tal, essas coisas. Algumas tecnologias, e eu sempre sentia cheiro de ozônio. Mas ficava um cheiro de ozônio no ar, quando essas naves saíam. E aí, um dia, um cara foi lá no podcast, posso falar o nome do podcast? Pode, que problema. Flávio Vale. O cara foi lá no Flávio Vale. E é um cara que realmente, esse cara tem contato mesmo. Os caras foram na casa dele, inclusive. Os caras moram em Brasília. Essa galera, eles estão infiltrados mesmo. Mesmo. Um cara como você, como eu, como uma pessoa como você. Como nós mesmos. Eles têm uma aparência muito parecida com a nossa. Às vezes uns mais altos, outros mais baixos, enfim. Aí o cara tá lá no Flávio Vale falando, e o cara falou 2 coisas que me chamaram muito a atenção, que aconteceram comigo. Uma numa etapa da minha vida e outra em outra. Um dia ele estava fazendo uma live lá, e ele falou, então vou falar um pouco de tecnologia de nave para vocês e tal. Tem algumas naves que tem uma tecnologia que o cara atravessa uma galáxia inteira com um copo de água de 150 ml. E aí fica um cheiro de ozônio no ar. Com essa tecnologia, eu falei, opa! Você entendeu como você vai juntando a pecinha? Entendi. Plum. Aí um dia, eu estou em contato com seres também, vou num determinado lugar, e os caras me servem uns como se fosse um biscoito quadrado, mas é uma coisa dura, mas ao mesmo tempo leve, como se fosse um isopor um pouquinho mais pesado que isopor, como se fosse um cubinho. E eu comi alguns desses. O cara falou, para de comer porque é muito proteico. E esse cara, na live, falou dos tais dos biscoitos. Gente. Aí eu falei, opa, então, são civilizações. Porque eles trocam entre eles, gente. São muitas civilizações que vêm para cá. E estão aqui antes da gente. Tá. Isso daqui é uma fazenda de genomas. Sim. Tudo bem. E você veio para cá para isso. Não é muito complexo. Aliás, o problema é que é muito simples. É que é muito simples, é que é a gente que complica. Verdade. Marcos, toma um cafezinho para não esfriar. Galera tá fazendo perguntas aqui, vamos repassar já para o Marcos Tadeu, todas elas. Perguntas interessantíssimas. Ó, Jussara, boa noite, querido Edu, Sandra e Marcos. Quais os sinais de que as pessoas são abduzidas? Gratidão de Salvador, Bahia. Beijo, Ju. Sinais de que podem ter sido abduzidas? Até um tempo atrás, pelo que eu soube, como ela chama? Jussara. Jussara, até um tempo atrás, existia, não é que não tinha regra, a coisa estava meio solta com relação a abduções. Contratos, que alguns governos, inclusive, e essas coisas já vão começar a aparecer. Aliás, pesquisem, é só ver essa questão do Operação Disclosure, vocês vão ver que isso já existe. Então existia, desde a época do Eisenhower, de um presidente que teve nos Estados Unidos. Isso quem fala não sou eu. A neta dele é uma pessoa, inclusive, que já veio para o Brasil, já veio palestrar sobre isso, sobre o avô. Ele foi um dos primeiros caras que fez um contato com determinadas origens, ou raças, como queira, que o contrato era esse, ó, você pode abduzir, você pode ver, pode pegar genoma, pode fazer. Por quê? Porque tem um outro lance que eu acabei entendendo agora, o do porquê disso. Eles não pediam muita permissão. Algumas pessoas, por exemplo, como eu e como muitas,
sabia que iam sofrer determinadas coisas assim. Eu estou falando a palavra sofrer porque muitas vezes talvez não seja legal, principalmente se a pessoa acorda no meio do caminho. Né? Por quê? Porque trazemos as nossas crenças. Ah, esse corpo é meu, esse corpo é divino, esse corpo é meu. Não, esse corpo não é teu. Isso aqui é um veículo. Eu acho engraçado uma coisa, gente. A gente assiste o filme Avatar e não se choca de um cara sair de um corpo, entrar no outro e viver num outro planeta. Cara, os caras fazem isso brincando. Tranquilamente, né? Sim. Um dos contatos que eu tive em São Tomé das Letras, inclusive, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, o cara me contou exatamente isso. Que é um cara que sumia, aparecia. Ele estava num processo de troca com um cara de Orion. X. Eles trocavam a consciência, um entrava no corpo do outro. Só que o cara de lá tinha uma consciência, um QI e consciência maior, que quando ele entrava no corpo do cara aqui, ele conseguia sumir e aparecer. Por quê? Porque ele estava num lugar, como São Tomé das Letras, com vários portais. Então ele conseguia fazer o quê? Ele acelerava o elétron, ele fazia a coisa, ele sabia onde estava o portal, ele entrava, saía por um lado e por outro. E o outro que estava aqui, experienciando aqui na Terra enquanto consciência, entrava na consciência dele lá onde ele estava. Isso é a coisa mais normal, só para vocês saberem. E isso é uma coisa que está sendo dita agora. Isso não dava para ser dito antes. Tá. Como é que vai dar para ser dito antes, se todo mundo ainda faz assim e fala graças a Deus? Eu não estou falando que isso seja certo ou errado, só estou falando o seguinte, as pessoas têm que parar com isso, de passar a responsabilidade para Deus, para Nossa Senhora. É verdade. A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente faz o quê? A gente se acovarda, a gente faz as besteirinhas, que resultam nas grandes besteiras no nosso corpo físico, e depois na nossa consciência, que a gente fala que dor na consciência. Por quê? Sim. Porque a gente faz errado, e a gente está sujeito às pegadinhas o tempo inteiro. Terminando, eu fiz toda essa apologia sobre tudo isso para responder para ela exatamente o seguinte. Hoje, não mais da forma que era. Algumas pessoas, tem vários tipos de abdução, né? Vários não, mas você tem abdução física, que os caras vinham, te pegavam efetivamente mesmo e te levavam. E tem... Inclusive até a pergunta do Júnior, ó. Abduções são físicas ou por desdobramento? São as duas que exatamente eu ia explicar. Ele já perguntou, já estava falando exatamente sobre isso, viu, Júnior? Então, assim, tem a física, no qual eu já tive uma, que aconteceu comigo, e tem algumas outras onde você é levado para determinados lugares. Eu vou dar um exemplo para vocês. No meu livro Crimel, tem um dos personagens, na verdade todos, mas um dos personagens, ele é levado. Aí ele desperta lá dentro do Crimel, falando, o que é isso aqui que eu estou fazendo? Isso não é uma abdução? Você foi levado para dentro de uma sala de aula, que bacana, mas isso não deixa de ser... Foi com o seu consentimento? Foi consciencial, enquanto, agora estou consciente que isso vai acontecer amanhã? Não. Não, Júnior. E a outra pessoa que eu estou respondendo. Mas você foi levado por quê? No teu contrato, nas coisas quando você veio para cá, você já sabia que iam acontecer determinadas coisas. Você se predispôs. Você, Edu, está se predispondo a fazer isso, você, Suzy e o Marcos, cada um dentro do seu quadradinho que te cabe. Sim. Né? Então, assim, existem dois tipos que eu conheço, que é esse físico mesmo, que te levam efetivamente o corpo físico, e tem um outro lance legal que eu também não sabia, que eu descobri há pouco tempo atrás. Eu ouvi, mas duvidei. Porque eu sou muito capricorniano, eu tenho que parar com o mental às vezes. Eu estou falando isso, gente, eu também tenho que me corrigir. Né? Eu tenho que... Aquele Marcos lá tem que sumir um pouquinho e entrar um outro. Sim. Né? Eu falei, é isso. Eles, algumas origens, criam um outro corpo para você, que é uma coisa tecnológica, para você entrar nesse corpo e ir frequencialmente onde eles estão. Porque tudo é frequência. Ó que louco. Falando assim agora parece que, que lógico, né? Porque às vezes eu pergunto quando eu estou em dúvida. Eu falo, não, eu não aceito isso, eu quero entender, agora eu quero entender. Eles têm uma sala só dos corpos, não tem? Que parece que eles dão vida para esses corpos. Eu vi Mas aí é uma questão até de criogenia, que é... Depende de onde, porque se você falar, tem umas outras coisas também que acontecem aqui dentro da Terra, enquanto experiência, com alguns governos, com algumas coisas que isso está sendo revelado, isso vai ser revelado, uma hora ou outra.
Mas sim, existem corpos que você pode pegar a tua consciência, entrar nesse corpo. Como todo mundo acha normal um filme Avatar. Se eu venho falar um negócio desse aqui, eu sou xarope. Mas Que não é muito diferente disso. Não. Por que você tem que entrar numa consciência de um avatar daquele? Porque o ar que se respira naquele planeta é outro. Quando você atinge um nível de consciência diferenciado, isso tem a ver com as suas crenças. Vejam bem o que eu estou falando. Eu estou falando e falo para mim também, porque eu venho disso. Eu venho de crenças e foi muito difícil me separar delas. Disso, Não sei se vocês estão entendendo. Quando você pega que esse é o despertar que a galera fala. Quando você abre o seu espectro, você fala, opa, peraí, eu estou entendendo uma coisa diferente aqui. Você é capaz de usar um outro corpo em um outro lugar? As pessoas, mas aí ele é um entrante. Não, eu estou falando de uma outra coisa. Estou falando de consciências que podem trocar com outros seres. Entendeu? E usar outros corpos para ter outras experiências. Vou te dar um exemplo. Quando você desencarnar daqui, tua consciência não vai estar aí? Você não vai entrar em outro corpo? Sim. De repente você vai entrar num outro planeta, num corpo onde lá você tá, o teu pai e a tua mãe vão chegar para teu pai e a tua mãe biológico, emprestar um esperma e um óvulo para um casulo que está lá, já formou um serzinho que já está com 16 anos. Aí tua consciência entra ali, você vai sair do casulo e boa. E a briga ali. Gente, isso que eu estou falando, se vocês pesquisem na internet, eu achei que fosse brincadeira e piada o que eu vi esses dias. Tem uma empresa que falou que já vai lançar isso. Pesquisem. Tem uma Vai empresa lançar o quê? vai lançar isso. Você não vai precisar mais copular para ter filho. Você emprestou, a mulher emprestou o óvulo, o cara emprestou o esperma, vai lá para esse laboratório, essas crianças elas vão ser geradas dentro de casulos. Nossa. E você vai acompanhar a geração. Não é nossa, como nossa. É o futuro. Cara, eles com tecnologia, você faz como se fosse um útero feminino. Um útero materno. A coisa está avançada. Então, mas a coisa está avançada. Isso aqui, há 15 anos atrás, você achou que a gente ia chegar nisso há 15 anos atrás? 15 anos atrás, você pensaria que existia um iPhone capaz de fazer tudo o que faz hoje? Chamada de vídeo, né? Eu acho que vai galera. existir um depois que a gente morrer, até. Sim, tudo Pra bem. mandar... Mas é isso, o importante é nós não nos apegarmos aos avatares. É verdade. Ponto. Tem mais perguntas. Vamos lá. Eliette de Oliveira Raboshi, Marcos Tadeu, uma dúvida. Os extraterrestres podem se acasalar com mulheres terrestres ou vice-versa? Se sim, pode existir bebês destes seres? Desculpa, sou leiga e tenho essa dúvida. Não precisa se desculpar, não. Aqui é para todo mundo esclarecer as dúvidas. Ao contrário, sim. Não só podem, como fazem. São os híbridos? Sim. São Então, os híbridos. a gente chama de híbrido, né? Vou falar uma coisa para você. Vamos lá. Eu, como venho de comunicação, comunicação não é uma ciência exata. E o que mais nos prende aqui é a forma como a gente se comunica, a forma como a gente entende a coisa. Híbrido, para mim, se já fala um híbrido, parece que é uma coisa torta. Nossa, é híbrido, eu tenho um olho aqui, uma boca aqui. Não é híbrido. Eu vou falar de um híbrido para vocês. O meu neto é um híbrido. Você vai falar, é com extraterrestre? Não. Foi minha nora e meu filho que ficaram. Por que ele é um híbrido? No meu modo de entender. O que o brasileiro é? Uma mistura. Qual a nossa etnia? No mundo, nesse planeta, qual é a etnia que mais é misturada? Qual que é? A nossa, a brasileira. Sim, uma mistura sim ou não? de várias raças. Começa depois de juntar as peças, mas vamos lá. Você me falou isso, né? Eu estou te perguntando, você está me respondendo. Beleza, vamos lá. Um oriental é igual a um ocidental? Não. Não. Tem diferenças gritantes, inclusive na questão do cérebro. Por que os orientais leem daqui para lá? Porque eles trabalham um hemisfério diferente do ocidental. Por quê? X. Vamos supor a raça negra, por exemplo. Eles têm a etnia negra, na verdade. Eles têm uma conformação física deles, eles são avantajados em muita coisa em cima do branco. Tendão, físico, explosão. Eles são o mesmo tipo de seres que somos? Não. Por exemplo, você pega um yucateca não, um maia na época de Tulum, eles eram desse tamanho. Mas por que eles eram desse tamanho? Porque os seres que vieram também eram pequenininhos, que hibridizaram, que fizeram eles, na verdade.
Não, eles eram pequenos porque a água da região ali tem muito cálcio. E água com muito cálcio, você acaba uma determinada idade, você não desenvolve mais os ossos, então você fica pequenininho. Esses seres que aqui estão, eles são semeadores de seres. A maioria dos seres que visitam nós aqui, ou que já estão aqui, eles são humanoides como nós, mas exatamente igual. Exatamente igual. Essa área da galáxia, ela é povoada por a maioria de seres que são muito parecidos conosco, mas muito. Como eu disse, só o cheiro, porque o cheiro assim, de repente se eles estão muito aqui, começam a consumir comidas, isso eu vi esses dias também, começam a consumir comidas que nós consumimos, muda o cheiro. Muda o cheiro. Que gente, mas é óbvio, né? Começa a comer muita proteína quando você malha. Sim. Não muda o teu odor? Muda. Então, alguns que eu tive, eles tinham um cheiro de madeira, como se fosse sândalo. Aí as pessoas que param perto falam, nossa, esse é um ser ascensionado. Ah, não, cara, é um cara normal, que veio de um outro lugar, que tem um QI melhor, que tem porque habita um corpo menos maceteado que o nosso, porque o nosso dura quanto? 70 anos? Tem seres aí que duram 200, 300. Você vai falar, nossa, mas como? Porque é uma outra consciência. Os caras já conseguem mexer no telômero para fazer com que as células se refaçam, tem uma outra pegada. É um outro avatar. Deixa eu falar um negócio que é interessante aqui, que me vem à cabeça. Legal isso aí. Quando eles, na verdade, essa experiência nossa é uma experiência muito diferente, enquanto consciências encarnadas aqui. Por que ela é muito diferente? Porque é a experiência do tomar uma martelada na cabeça. Esse nosso corpo físico, o que quer que seja, que esse avatar em que estamos, que é um monte de experiência, que é um monte de seres que vem, que eu estava falando até do meu netinho, que é um híbrido, ele tem uma mistura de todas as etnias desse planeta, e a minha nora agora, faltava oriental, e a minha nora é filha de um oriental com uma brasileira, vamos chamar assim. Né? Um pai japonês com uma filha brasileira. Ela já é uma geração misturada. E aí agora nasce meu neto. Só faltava isso para ele ser um brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro talvez seja a raça mais híbrida no que é híbrido, porque é uma mistura, né? Por que tem um negro? Por que tem um japonês? Por que tem um indiano? Você já viu a cor do indiano? Sim. É uma outra cor. É uma outra cor. Oriunda da onde? De onde vêm essas origens? Desses seres que aqui mexem nos genomas e vão mexendo. E cada um tem a sua raça ali que eles montam, tem a sua etnia, que é isso, gente. É basicamente isso. Então, assim, quando ela fala de que os seres podem acasalar, esses seres que vêm de fora podem acasalar, tanto podem que o nosso DNA vem deles. De novo, isso aqui é um avatar. Os avatares podem acasalar um com o outro desde que com o mesmo genoma, alguma coisa assim? Óbvio. E eles sabem disso. E vai gerar um outro ser? Vai gerar um outro ser. Que é filho de quem? Que é filho de um avatar que está em Andrômeda, que lá há milhões de anos gerou uma sementinha que está aqui na Terra hoje que é igual, que também respira oxigênio. Não sei se vocês estão entendendo. Entendi. Então, né, assim, pode fazer, não só podem, como fazem. Ok. Respondido. Desculpa minhas respostas alongadas, é que me vem à cabeça para dar uma coisa mais do jeito que eles Mais me passam. didático para a galera didático. também. Olha só, temos mais gente aqui perguntando. O Júnior ainda continuou. Aquelas histórias de reptilianos condizem com algo real? A pergunta dele. Acredito que o que ele queira saber é se os reptilianos, tal como a gente escuta falar, se existem estes seres. Existem, claro que existem. E a maioria dos seres, eles não são ruins assim, eles não são... eles estão na deles. Né? Eles estão absolutamente na deles. E eles, na verdade, eles estão muito mais tempo que nós aqui. O único problema que a gente não tem muito contato é porque eles não vivem na superfície. É simples, né, gente? Um réptil vive na superfície? Não. Não consegue. Mas eles têm um QI altíssimo. Eles são os seres, talvez, que colonizaram a maioria dos planetas que estavam iniciando. Por que um réptil? Né? Porque eles conseguem
viver em planetas que estão começando. Então, eles chegam muito primeiro nos planetas. Né? Um réptil consegue viver na água, consegue viver na terra. Eles têm uma pele diferenciada, eles conseguem entrar para baixo da terra. Ou seja, e esses que estão aqui já estão há milênios, milhões de anos que eles povoam determinados planetas. E não, tem seres desse. Uma vez apareceu um que ele poderia ser exatamente assim, que depois até a minha mulher interpretou como sendo um aquático. E ela olhou para ele e ele falou, acorda ele, para ele acordar. E ele tinha membrana interdigital, tinha... E assim, eu falei, você ficou com medo? Eu perguntei para ela, ela falou, não, porque era uma energia, só tomei um susto, porque você toma um susto, vê um cara verde parado na tua porta do quarto. É bem estranho. Né? Então, assim, estranho para nós, porque é exatamente isso. A gente não está acostumado. À medida em que a gente... Então, quando você está ligado mesmo, você não vai enxergar. Você enxerga o avatar misturado com outras coisas. E não é enxergar, é enxergar pela bomba que é o coração, por essa bomba elétrica que é o coração. Ela troca, sabe, é que é ridículo de simples, gente. É que a gente, né, ele troca essa energia por aqui, né? Então você consegue ter o sentimento, você não enxerga a pessoa do jeito que ela é. Exatamente. É difícil explicar isso, né? Enfim, mas é isso. Legal. Marcos, boa noite. Você acredita mesmo que isso vai se tornar público em algum momento? Por que você acha que ainda não é público tudo isso? Não, tudo isso já é público. Depende do quem é que perguntou. O perfil chama reativação, não tem o nome aqui. Não, beleza, vamos lá. Reativação deve ser uma galera. Já é público, né? O público, na verdade, que esses seres estão aqui, isso é absolutamente público. É só fazer que nem o FBI, eu falo, né? Você pega na parede da tua casa, você monta um quadro, e aí você começa a ligar as pontas e começa a pesquisar. A única coisa que nos desperta e nos tira da ignorância, eu vou usar esse termo, ignorância não no sentido pejorativo, então, você é ignorante. Não, ignorante no sentido de ignorar determinada... Quando você ignora é quando você não busca. Quando você busca e estuda, hoje está tudo absolutamente aberto. Tudo aberto. A NASA falou não sei o quê, aí o Pentágono falou lá que os pilotos tal. Se bem que isso tudo, como dizem, é uma cortina de fumaça para outras coisas. Mas isso já é público, gente. Você quer ver uma coisa que é interessante? Essas pessoas que de repente me perguntaram são jovens. Existiu no Brasil uma coisa chamada A Noite dos OVNIs, 1986. Pesquisem na internet, pesquisem. A Noite dos OVNIs, ela foi uma coisa muito difundida. Inclusive, um dos nossos ministros, que era ministro da Aeronáutica, a pessoa fala, mas no Fantástico, quando passar. Ele foi no Fantástico. Pesquisem. Aliás, quando vocês pesquisarem no próprio YouTube, vai estar o ministro da Aeronáutica falando no Fantástico. Eles seguiram um monte de nave. As naves vieram do Rio para São Paulo. Foi um auê, cara. Auê, mas não era uma, eram várias. Então, assim... Acho que eu lembro disso. A nave, cara, já tem nave feita por nós, junto com os caras. Essas triangulares que todo mundo fala... Elas já apareceram nos Estados Unidos, várias pessoas, nossa, aquela nave triangular. É uma nave nossa que anda dentro do nosso sistema solar. Nossa, Marcos, não é, gente. Pesquisem. Porque a gente fica muito nessa coisa da ficção porque não pesquisa. É público isso? Mas muito público. Muito. Tem muita coisa que está aí já. Você acredita que o homem já esteve na Lua, de fato? Porque tem várias teorias, né? Em relação a isso, que de repente tudo aquilo pode ter sido montado, né, orquestrado para mostrar os avanços, né? Não foi montado mesmo. Não é real na sua concepção. Não, ao contrário. A pegadinha é essa. Né? Aliás, eu coloco até no livro o diálogo entre eles. Eu vou dar um exemplo para vocês, que inclusive eu pesquisei e coloquei no livro. 1994, quando fez 40 anos, 94 ou 2004, eu não sei agora, pesquisem, por favor, coloquem lá, 40 anos da ida do homem à Lua. Pesquisem isso, por favor, me ajudem aqui, é até legal a gente ter uma troca. Vocês vão ver que teve um repórter brasileiro, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, que teve nessa coletiva.
Eu vou começar por aí. E essa coletiva, ela foi com quem? Com um cara da NASA, que era o cara que guardava as fitas de 35 milímetros que foram gravadas na Lua. Beleza? Aí o repórter pergunta para ele, mas onde estão essas fitas? Pois é, essas fitas nós apagamos por quê? Tá na entrevista, pesquisem isso. Folha de São Paulo, 40 anos, quando fez 40 anos da ida do homem à Lua. E depois vocês peguem isso, joguem lá no board de vocês, para vocês entenderem como é que as coisas começam a funcionar. O cara vira simplesmente e fala assim, nós apagamos as fitas. Por que vocês apagaram as fitas? Ah, porque nós não tínhamos verba e a gente teve que reutilizar esses filmes. Vamos lá. A NASA reutilizando filme... Por não ter verba. Por não ter verba. Não, isso é uma coisa que já chama atenção. Segunda, sabe o que o cara falou? Mas não tem problema, gente, porque as emissoras de TV que estavam lá, elas gravaram do telão. Então vocês podem assistir no telão, que é a mesma coisa. Elas gravaram no telão. O que mostrou no telão? O estúdio. Não mostrou a gravação original dos caras lá. Porque eles já sabiam que eles iam encontrar lá. Eles já sabiam que eles iam encontrar, já estava avisado. Só que não dava para voltar atrás com essa coisa da corrida. Porque quem ia chegar primeiro? Era a Rússia e Estados Unidos. Os caras efetivamente chegaram. Só que eles chegaram lá e encontraram o espectro daquilo que... E agora que está sendo falado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora que o chinês descobriu que tem água na Lua, que não nos polos, mandando lá os rovers deles, galera, parou, né? É um atentado à minha inteligência. Sim. É um atentado à minha inteligência acreditar que os caras tiveram que apagar os filmes porque eles não tinham verba. Que desculpa é essa? Então, assim, foram à Lua? Foram sim. O que mostraram pra gente foi o fake? Foi. Essa é a pegadinha. Por quê? Ah, foram ou não foram? Foram ou não foram? E fica nisso. Foram ou não foram? Foram. Mas mostraram um vídeo errado. Então eles não foram. Você entendeu onde é que está a pegada? Sim. A pegadinha é essa. Vamos desinformar. A informação completa, que é o que eles fazem, gente. Eles soltam uma coisa e soltam um cara para fazer chacota. Que, não, é chacota, não deu na Globo. É isso, gente. É a desinformação. Se vocês pesquisarem e começarem a estudar, vocês vão entender que, como é que um cara desse, o cara responsável pelos vídeos, pelas fitas, não perdemos. Não, mas não tem problema, assiste lá o que foi gravado, que tá tudo certo, aquilo que tá valendo. Mas aquilo que tá valendo, cara, tem uma sombra que não tinha a ver. Como é que tá a pegada do não sei o quê? Não, mas é aquilo. Quer acreditar, acredita. Não quer, boa sorte. Demais, né? Galera, já vai ter os atendimentos. Pessoal que tá perguntando aqui pelo chat, já a gente começa a atender. Quer mandar uma pergunta para Sandra Suzy? Você envia pelo WhatsApp da Astral TV a sua foto. Na descrição do vídeo tem todas as informações de como faz para participar. Você contribui aí pelo Superchat, aí em seguida você manda uma mensagem no WhatsApp se identificando, põe a sua foto, seu nome, sua data de nascimento e sua pergunta. E pode perguntar sobre tudo, né, Sandra? Claro, pode perguntar sobre tudo. Manda foto, de repente põe aí a dúvida que você tem, não tem problema. A gente vai tentar buscar. Perfeito, ela vai aí se conectar com as suas energias e vai te responder. E também estou com o tarô aqui, tá? Então pode mandar aí a pergunta que a gente já vai atender algumas pessoas e nós continuamos também com as perguntas para o nosso convidado, para o Marcos, que aliás está bombando aqui de perguntas. Por exemplo, Marcos, quais as últimas pesquisas de teletransporte? Super acredito nisso. Quem pergunta é a Neiva. Mas tem pesquisas conhecidas sobre teletransporte? Tem sim, ela deve pesquisar, tem sim. Eles estavam transportando um átomo de um lugar para o outro, se eu não me engano, um fóton de um lugar para o outro. Isso já é antigo, foi publicado, não sei em que revista ou alguma publicação científica. Mas sim, esse experimento, na verdade, já foi feito. E eu acho, isso é achismo, tá? É achismo, que esse colisor de hadrons, que é feito lá entre Suíça e França e tal, eles também fazem esse tipo de pesquisa lá dentro. Não só de colisão das partículas, mas eles também fazem esse experimento. Mas já conseguiram transportar uma coisa de um lugar para outro. Já conseguiram já. Nem que foi uma partícula subatômica, mas já conseguiram fazer isso sim.
Isso, né? Qual é o nome dela? Neiva. Neiva. O que nós já temos de tecnologia aqui dentro desse planeta e que não é para a maioria, já vai além disso, né? Vai muito além disso. Mas as coisas, elas vão vir paulatinamente, né? Teve até uma pergunta que uma pessoa que estava assistindo fez, se, isso vai acontecer, os caras vão aparecer. Assim, vamos fazer uma pergunta para todos nós, principalmente você, Neiva, que deve ou pesquisar essas coisas, das pessoas que te cercam. Quantas pessoas estariam preparadas para um cara vir de Andrômeda, não é Andrômeda não, do cara vir de Andrômeda e sentar aqui do teu lado e começar a falar determinadas outras coisas, sendo muitas. Que, como você vai viajar 1000 vezes mais rápido que a luz? Não, mas a nossa física não explica, não, mas a nossa história não explica, não, mas a nossa matemática não explica. Claro, porque as verdades que foram passadas para a gente, elas foram sempre maceteadas. Então, assim, tem sim, isso, pelas pesquisas que você viu, existe sim, mas existem coisas já que transcendem isso daí. Isso daí é só o... Ok. Galera, o WhatsApp da Astral TV, código 11, número 961140628. Temos pergunta aí, produção? Tendo, pode jogar na tela pra gente que vamos responder aí a todos. Vamos seguindo também o nosso convidado no Instagram, que é o @MarcosTadeuSiqueira. Isso, e tem o meu canal também, que eu vou começar a publicar mais coisas agora. Uma vez que eu estou colocando minha cara aqui, eu fico procrastinando com esse... Eu sou honesto em falar isso para vocês, com esse meu canal que chama Crimel Oficial. Tá. @Crimel Oficial. Comecem a acompanhar esse, que eu vou começar a publicar, eu vou começar a colocar uns vídeos bem legais lá com relação a esses assuntos. Crimel Oficial. Crimel Oficial, gente. Isso. Crimel, K-R-I-M-E-L. Crimel Oficial. Bora lá, pode soltar a produção na tela para a gente pergunta. Douglas Henrique Santos Inácio, 17 de novembro de 2002. Estou em um trabalho, mas quero mudar para outro melhor. Vou conseguir? Quando isso ocorre? Obrigado a todos. Vamos ver pelo tarô quais são as tendências. Douglas Henrique Santos Escorpião. Inácio. 17 de novembro de 2002. Ele quer mudar. Vamos ver se tem alguma mudança para o futuro próximo. 17 de novembro de 2002. Vamos ver, Douglas, se concentre aí. O que as cartas do tarô nos mostram? Douglas, eu não estou vendo uma mudança acontecendo no futuro próximo. Até vejo muito a sua vontade de mudar, né? Que aparece um pajem de copas, que é uma carta sempre de quando a gente está ali com vontade do novo. E o 6 de copas, né? Que nesse tarô, inclusive, que estamos usando, é uma pessoa como se estivesse sonhando, né? Pensando naquilo que ela quer. Só que o que eu vejo vindo para você de possibilidades não é nada rentável substancialmente aí para você poder mudar, fazer a mudança. É como se fosse ou trocar 6 por meia dúzia ou sair perdendo no prejuízo, e por conta disso eu não estou vendo você trocando. Eu estou vendo conversas acontecendo, processo seletivo ou análise, mas nada ocorrendo para a mudança se instalar propriamente dita aí no futuro próximo, tá? Estou vendo passando aí uns meses e nada acontecendo. Então, eu vou te dizer que é importante você mudar um pouquinho o seu padrão vibratório para atrair coisas legais. Isso você consegue com exercícios meditativos, afirmações positivas, visualizações. Os rituais e magia também podem te ajudar e sair em busca, tá? Mas sem ansiedade, sem desespero, tá bom? Boa sorte, querido. Bora lá. Bora lá. Tem mais pergunta, produção? Se tiver, pode jogar pra gente. Podemos também mandar fotos para Sandra Suzy Paranormal, tá, galera? Tem aqui uma pergunta de alguém que vai viajar daqui 2 semanas para Colômbia, a Luana Macedo. Lu, tem que mandar a data de nascimento. Ela mandou. Vou viajar daqui a 2 semanas para Colômbia. Dará certo? Ela é do dia... Se dará tudo certo. Ela é do dia 30 de março de 88. Vamos ver, Luana, pensa aí no seu destino, Colômbia. Vamos ver o que esperar dessa viagem, se existe algum conselho para você em relação a isto. Vai dar tudo certo, sim.
vai dar tudo certo. Ó, a carta do 2 de paus, ó, mostrando que é uma coisa diferente que você vai fazer. Essa carta representa uma aventura, tá? Algo que você vai gostar bastante. E a carta da Imperatriz mostrando sua integridade física, sua segurança. Vai dar tudo certo. Podem ocorrer, pelo 3 de espadas, pequenos estresses, tá? Mas nada que atrapalhe a experiência. Na verdade, vai acontecer coisas legais também, bem interessantes. Estou vendo você indo em segurança e não tendo nenhum tipo de risco, tá? Então, boa sorte. Vai que vai, não estou vendo nada de negativo não. Então, nem fique encanada com nada, tá? Beijo para você e boa sorte. Bora lá continuar o papo? Bora lá. Tem mais... chegou a pergunta, ó. Não, vamos pôr. chegou? Vamos pôr. Aí. Quero fazer uma pergunta para o Edu no Medium Night. Olá, Edu. Estava dormindo e tive uma visão. Vi olhos maus e acordei. Depois voltei a dormir e vi a pessoa. Sei quem é. Sei que é uma visão. Porque sempre vejo alguma coisa assim e acordo. Como uma visão relacionada a outras pessoas. Quero saber se essa pessoa ainda faz trabalho para mim e minha família. E quero saber se nesse mês vou conseguir a casa que quero alugar ou comprar uma. Neiva dos Santos Franco Souza, 16/9 de 1982. Eu ia esperar quinta-feira para fazer, mas prefiro hoje. Tomara que dê tudo certo. Ela quer saber da visão que ela teve aí. Então, em relação à magia, eu não estou vendo nada sendo feito para você no momento, até porque carta de momento ela é bem tranquila, ó. 4 de espadas, uma pessoa aqui na ilustração desse tarô dormindo sobre as espadas. Então, 4, pela numerologia, é sempre um número parado. Então, não estou vendo movimentação. Agora, no passado teve, porque no passado tem um 7 de paus. O 7 é um número já voltado à magia, espiritualidade. Aqui tem uma pessoa até com bastão na mão. É uma carta meio complicada no tarô, mas saiu para o passado, tá? Para agora, eu não estou vendo, não. Então, de repente, você está com isso no seu subconsciente, né? Pensando bastante, né, Sandra? Tá lembrando do passado, né? Mas não tem nada a ver, não. Tá encucada, né? Encucada, né? Sobre compra de imóvel, eu não tô vendo por hora, tá? É isso que ela perguntou, né? Compra da casa. É 2025, né? 2025 ela perguntou? Não, tô você falando. Tá vendo. Tá. Eu tô vendo aqui 2025, é isso? Porque, ó, quero saber se nesse mês vou conseguir a casa que quero alugar ou comprar uma. Alugar, sim. Comprar, eu vi comprar, que é não tô bem... vendo, não. Comprar tá tudo paradinho aqui para mim, tá? A locação... Tá paradinho. Mais fácil aí de acontecer, mas cuidado também, porque às vezes quando a gente sustenta uma dúvida, né? Tô procurando uma coisa, mas eu quero a outra, aí nada acontece, saíram cartas paradas. Então, talvez seja melhor você definir, né, isso direitinho para você poder ir em busca com foco, tá? Beijo, Neiva, boa sorte. Quando tiver mais perguntas, joga pra gente aí, produção, que a gente vai respondendo, tá? Só consegui chegar agora, adoro o Marcos. É a Cíntia Camerim que esteve aqui com a gente. Oi, Cíntia! Falando. Grande beijo para ele, Edu e Suzy, vocês são incríveis. Você também, Cíntia. Beijo, obrigado. Beijo, Cíntia. Por estar Cíntia, aí beijão. com a gente. E existe não é um conflito, mas tem vertentes aí da ufologia, né, que buscam coisas mais materiais, né, enquanto outras acreditam nesse lance de energia, que a nave não necessariamente é física, mas como a gente estava falando, energia, teletransporte, existe, né, visões diferentes, né, em relação a isso? Sim, e assim, eu já respondi uma pergunta sobre isso, mas assim, é importante que existam esses estudiosos, essa galera que vai a fundo, né? Tem que é um menino lá, que é o Edson Boaventura, cara, ele mergulha, ele pesquisa por que é importante isso. Quando você traz a luz da verdade, quando você traz uma coisa assim, gente, tá aqui, é palpável, você ajuda outras pessoas a começarem a entender, não é crer, porque a palavra crer está muito ligada à religiosidade, não, eu creio em ET, não é isso. Entender, mas, assim, compreender. É compreender que existem outras coisas, outras origens, outras raças, enfim. Então, assim, é importante que exista essa ufologia que eles chamam de casuística, para que depois isso leve para outras coisas. Gente, olha, aqui a coisa é física, mas você quer ver, ó, sumiu e não é mágica. Sim. Isso aqui é uma coisa que a gente consegue fazer com que a molécula se dissolva, passe de um lugar para o outro, como a menina lá falou que estava estudando, que já existe coisas assim de se teletransportar. Sim, claro que sim. Muito bom.
Carla Roncato Sandrini pergunta para o Marcos: você tem contato com estes seres sempre quando você quer ou tem vontade, ou apenas quando eles chamam por você? Essa pergunta é muito legal. Essa pergunta é muito legal porque, assim, ultimamente, não é se eu quiser. Eu tenho que fazer um esforço para estar na frequência. E como é que a gente faz um esforço para estar na frequência? Vou dar um exemplo muito simples para você, porque eu sou um mortal, simples mortal. Por exemplo, tomar café. Eu não poderia estar tomando café. Ah, é? Mas eu estou tomando café. Por que não poderia? Porque se eu quiser, porque eles falaram para não tomar café, porque mexe nessa questão de você, então, Ah, entendi. para os seres, de repente, que eu tenho que ter, vejam bem, Sim. né? Cada um dentro frequencia, Com seus seres aí, de você sua frequencia, frequência. Tá. a pergunta que ela fez foi, quando eu quero, não é quando eu quero, é quando eles querem, mas se eu, antes de dormir, não assistir um filme ruim, que tem a morte, gente, são coisas absolutamente básicas. É verdade. Não comer carne no dia, né? Na verdade eu não como carne, mas assim, não comer carne no dia, não beber, não tudo que possa fazer com que a junção do teu físico com o seu mental, veja bem, que mente, e com a sua essência, com que você está ligado, se tudo tiver encaixadinho, bonitinho, você fala com eles a hora que você quiser. Esse é um treino meu. Como ela fez a pergunta para mim, eu estou falando, depende única e exclusivamente agora de mim. Depende de mim. Tem uma passagem no livro, um dos personagens, que um dos preceptores fala para ele, agora é por sua conta. Nós te trouxemos aqui a primeira vez. Você entendeu como funciona? Você vai ter que fazer isso, se você quiser voltar aqui para o Crimel. O que você tem que fazer? Cara, são aquelas coisas básicas. Cuidar do teu veículo, porque se você se desconecta muito do teu veículo com o que você é, você não chega a lugar nenhum. Para você frequenciar o que eles têm, é não fumar, não beber, aquelas coisas que a gente sabe que... Não comer carne também? Principalmente esses que eu frequencio, não. E você comia carne? Ah, sim, mas eu sempre comia, mas passava mal. Entendi. Desde Começou a sempre. ter enjoo. Não, não é você enjoo, começou a é ter o um cheiro prof- mesmo, é o o cheiro, é o cheiro, sabor, não é? não adianta, é isso. E A assim, a coisa frequência. vai, quando mais você vai se aproximando desses que eu tenho contato, aí é a isso coisa que vai acontece. mudando, aham. Até porque é o seguinte, depois eu descobri, e aí é mais uma pecinha que eu coloco lá no meu board, o que é? Eu sou A negativo. O A, ele tem um problema, os que são A, eles têm problema, eles não fazem a mesma quantidade de suco gástrico que um O. Ou seja, se eu for comer carne, eu tô lascado, porque ela vai levar muito mais tempo para fazer digestão. Então aquilo, você fica como se fosse empanzinado, não fica legal. Imagina como é que você consegue meditar quando você está... Não consegue. E Como é que você energia consegue? fica Não. densa, né? Como consequência. Não tem muito que... cada um sabe exatamente o que tem que ser feito. Mas assim, respondendo para ela, quando eu quero, já pode ser quando eu quero sim. Eu só tenho que estar apto para... É igual rádio, galera. Eu quero ouvir a Rádio Rock, 97,7, Você vai acho que é isso. sintonizar lá, 89. Rádio 89. 89. Eu quero ouvir... 89, Rádio Rock. Eu quero ouvir uma rádio, sei lá, música clássica. Vou colocar lá numa rádio que tem música clássica. Frequência. Então você tem que ajustar a sua frequência tomando esses cuidados, né, todos, e aí você consegue. Gente, é o básico. Eu não estou inventando nada. É o Tá, básico. tá. É só o básico. Respondido. Beijo, Carla. Tem mais pergunta aí, produção? Joga na tela aí pra gente, por favor, se tiver. A Lê colocou aqui, melhor não comer carne. A energia da carne é só do sofrimento dos animais. É verdade. Elaine diz que já enviou pergunta. Infelizmente. Vamos colocar aqui, tá? Infelizmente. Ainda mais nas condições, né, também, que são criados, né, naqueles compartimentos Ah, e não, cheio nem de me fala. hormônio. Que aí eu não como mesmo. Difícil mesmo. Complementando a pergunta, o Marcos sabe a origem dos seres que entram em contato com ele? Quantas raças, tipos são? Pergunta boa essa. No passado, não muito distante aí, eu realmente comecei a descobrir agora, né? Como eu disse, na verdade, assim, eu não tenho outra palavra a dizer como cobaia, né? Não tem outra. É que cobaia é um negócio muito louco, né? Parece que você vai abrir o ratinho no meio, aquelas coisas e tal.
Mas eu era usado para estudos mesmo, inclusive questões físicas ligadas ao mental, ligadas à consciência, de como eu estava me comportando. Eu vou ilustrar com uma vez o que me aconteceu, uma experiência que eu tive. De repente eu acordo num lugar, não acordo físico, mas eu tô lá, falo, opa, tô aqui, né? Muitos chamam de desdobramento, enfim. E talvez com esse meu corpo aí, que é um outro tipo de corpo que eu não sei, que talvez os caras me emprestam, enfim, não importa. Mas é que só quem sabe é uma sensação que não dá para você explicar em palavras. Você deve saber o que eu tô falando, Edu, você deve saber o que eu tô falando. Tem coisa que você não consegue trazer de lá para cá e transferir em palavras. Inclusive, quem me fez a pergunta, eu tenho certeza que sabe do que eu tô falando. Depois confirma para mim. Então, o que acontece? Eu chego lá, eu tô sentado, com os braços assim, abertos, e era como se fosse uma cadeira, mas não era uma cadeira, porque eu não vi mais ou menos aqui, eu só não conseguia mover meu braço. E tinham dois seres atrás de como se fosse uma bolha, sabe essas bolhas de sabão que a gente faz? Né? Hoje, mais tempo a gente pode falar, era uma bolha, inclusive, parecia vidro, mas parecia de sabão, porque era uma coisa meio furta-cor. Sabe aquela coisa quando você faz bolha de sabão, que fica aquele monte de colorido? Cristal? Era como se fosse uma bolha de sabão. E esses seres estavam fora dessa bolha. E eu estava dentro. E eles estavam com uma máscara. Essa máscara de mergulho que hoje em dia ela é chamada de full facing, né? É uma máscara assim. E estavam os dois. Os dois estavam ali mexendo em alguma coisa. E eu entendi que eles tinham acabado de tirar uma amostra do meu dedo. X. Não sei se era sangue, se foi um pedaço de DNA, não importa. E aí eu tô ali, eu pensei, porque é só você pensar, né? Eu tô aqui, eu tô fazendo aqui nessa outra dimensão. Aí um olhou pro outro e olharam para mim, olharam para eles de novo e falaram, irmão, ele não tem noção do que ele é. Essa experiência de estar no corpo físico é a coisa mais... Eles entre eles falam assim, tipo, como se fosse assim, eu jamais entraria numa experiência dessa. Ele não tem noção de quem ele é, ele não tem noção de onde ele tá, ele não tem noção do que ele tá fazendo. E eu estava desperto ali naquele lugar. Mas a minha consciência não estava trazendo aquilo. Por isso que eu acho que eles estavam me usando nesse corpo para eu chegar lá naquela frequência, tirar a amostra do dedo. Por que eles estavam fazendo isso? É estudo. O Marcos hoje, com 60 anos de idade, pelo que ele passou? Se a gente estuda ele. Ele passou por isso, ele chegou aqui, como é que está a consciência dele, ele fez as coisas que a gente passou, não fez as coisas que ele passou, como é que foi o contrato dele, como é que estão as coisas, como é que está o físico dele com relação a coisas que aconteceram, com coisas que não aconteceram. Sim. Então, é basicamente isso. Né? A pergunta dela, que é sobre... Oh, meu Deus. A Carla, se é quando... Peraí, perdi aqui a pergunta aqui, complementando. Se a origem dos seres que entram em contato, se você sabe as raças, os tipos. Exatamente. Esses daí que fizeram isso, eu não sei. E por que eu estou contando isso? Porque eu não sei de onde eles eram. Eu sei que eles tinham um rosto meio... Não sei explicar, não sei se é por causa da máscara full face, mas eles tinham uma coisa meio dobrada aqui assim. Era muito dobrado aqui a testa, uma coisa meio esquisita aqui assim. Eu olhando, mas eu não senti que era uma coisa. Eu estava ali, eles eram cientistas, alguma coisa assim, estavam tirando a amostra. Aí eu já tive contato com um ser físico que era um cara que eu tive no México. Aí eu já tive contato com seres físicos que estavam em São Tomé das Letras. Eu já tive contato em desdobramento com outros tipos de seres, num lugar parecido com o Crimel, e talvez exatamente seja esse local, porque o Crimel, na verdade, é muito mais do que um local, quem lê o livro depois vai poder entender. Eles não passam. Eles não passam muito, eu venho desse lugar. Lembra que a gente estava falando antes de começar? O que seria Orion para você, para eles é uma outra coisa, e não é que Orion compreenda esses planetas. O que compreende determinadas regiões para eles são sóis que se conectam numa grande net. São os sóis. Um sol conversa com o outro. E tudo que está dentro desse sol faz parte de uma leva de seres que ali vivem, que de repente tem um sangue azul, porque tem mais cobre no corpo. Então, assim, eu não sei. Eu sei exatamente uns que têm contato comigo. Eles são... Na verdade, assim, alguns deles, inclusive, são de Ará, de Altar, dessa região.
depois pesquisem o que é a região de... Altar, na verdade, é um nome científico. Iará é o nome esotérico, vamos chamar assim, desse local. Tá. Alguns que têm contato comigo vêm dessa região. Mas quando você está apto, você, Edu, você, eu, a gente tem contato com vários, eles falam, opa, tem um que já está desperto, de repente, me ajuda aqui a fazer um negócio. Então, eles não têm muito, eu sou dali, eu sou daqui. Até porque muitas vezes eles estão mais aqui do que eles estão exatamente a origem deles, porque eles estão em trabalho. Então, não sei se consegui responder aqui. Sim, claro. É que dá uma curiosidade, né? Sim, gostaria de saber se é de arturiano. Aliás, galera, esses nomes não são os mesmos. Teve uma vez que eu, não sei, que talvez mentalmente eu tenha perguntado como é que é seu nome. Eu ouvi um som tão agudo e esse era o nome dele que eu não conseguiria reproduzir nunca. Era um som, palavra, era um som como se fosse um som de, sabe aquele som de baleia? Que a baleia faz aquele... Sim. Não tem como. Esse era o nome dele, mas que não é nome. Você é frequência, é uma energia. Sim, a energia tem uma frequência. Essa era a frequência dele, ele não tem um nome de batismo. É que a gente traz essas questões do quê? Dos nomes. Entendeu a diferença? Sim. É isso. Interessante. Muito legal. Bora lá, produção. Pode soltar a pergunta pra gente na tela. Vamos responder a galera. Ó, Damares Torres. Damares Priscila Lopes Torres, 22/8/75. Tem uma empresa de limpeza, eventos, estandes, passando por momentos de perda de trabalho. Ando muito desanimada, com vontade de desistir de tudo. Me ajuda, por favor? Gratidão, beijos. Tem uma fotinho Tem uma ali. fotinho, consegue se Ela é bem conectar? ansiosa, ela é muito emotiva. E ela tá um pouquinho assim, eu acho que ela tem que se centrar mais, tem que equilibrar esses chakras aí, que eu tô vendo que tá meio... E usar uma pedrinha verde aqui para dar uma equilibrada em você, tá? E focar mais, assim, o que eu realmente desejo. E colocar na sua mente, assim, eu desejo muitas pessoas ligando para mim e pedindo o meu serviço. Eu acredito que ela tem que ter mais foco e mentalização, porque ela tá tão, assim, nervosa, que ela não tá conseguindo focar. E ela vai melhorar. Mas é esse nervoso, essa ansiedade que não a deixa ver. E ela é uma pessoa até prática ali, eu vejo que é prática, mas é emotiva. Faz as coisas, tem que usar da razão também. Você tem que ser racional, tá? Eu quero a minha empresa assim, assim, assim. Desenha no seu mental. O que você quer? Eu quero esse telefone tocando. Muita gente fazendo fila para pedir serviço na minha empresa. Começa a pôr essas coisas na mente. Vamos mudar isso daí, né? Você vê isso também? Eu sinto que tem um potencial, né, para as coisas acontecerem, mas que precisa fazer uma série de correções, né? Na forma como está lidando, equilibrar esses chakras, energia. ela tá bem assim, descompensada, sabe? Então a mensagem aí para ela se cuidar, né, se Você vai equilibrar. conseguir. Espera, acho que em 2 meses ela dá uma melhorada. Tá. É o que eu ouvi aqui, tá? Ok, Damares, beijo para você. Boa sorte, querida. Temos mais pergunta? Pode jogar aí pra gente, produção. Estão separando e já já a gente vai responder mais. Enquanto isso, gente, já passar os contatos para vocês seguirem. Todos nós estamos no Insta. O do Marcos é o @MarcosTadeuSiqueira. Tá? O @Crimel Oficial. E tem o @Crimel, Crimel com K, oficial. Sandra Suzy também está no Insta para você saber sobre consultas, tá com ela, @Sandra Suzy Paranormal. Isso. Tá atendendo diariamente por chamada de vídeo. Atendendo diariamente, chamada de vídeo, tá? É o 11 96991 5123, desculpa. Imagina, 11 96991 5123. 5123, para você agendar o seu horário, tá? Eu também no Instagram, @EduScarfon Oficial. Tem curso de magia liberado para você lá pela Hotmart. O link está na bio para você adquirir e saber ferramentas de magia que pode ajudar você a transformar a sua vida. Só até semana que vem que o carrinho está disponível, então aproveite e adquira o seu, que já já a gente vai fechar. Quem está no curso tá, quem não tá não entra mais, para a gente poder evoluir, tá? Bora lá, tem pergunta, produção? Lança aqui pra gente. A produção pediu para não enviarem mais perguntas, que estamos com o tempo esgotado, galera. Então vamos responder só quem já mandou. Boa noite, pergunta de membro. Para o Edu. Gostaria de saber
Por que cansaço e falta de energia? Que sim, tem algo espiritual? Um conselho do tarô para melhorar, Mala da Silva Cabral, 16 de março de 82. O que você Falo, sente não pela falo? foto? Fala, lógico. Ansiedade, né? Sofre por antecipação, não tem muita paciência, não. É isso. Acho que você tá muito assim, sabe? Rápida demais, pensando, preocupada, e aí te dá esse cansaço. Agora, tá passando por uma mudança espiritual aí, né? Tá vivendo um momento de mudança dentro de você, tá? Isso que você precisa entender mais. É o momento, talvez, de parar e começar a se conhecer melhor, né? E ela é agitadinha, ela não tem muita... E você é uma pessoa empreendedora, tá? Eu vejo você empreendendo, tendo uma loja, tendo alguma coisa sua, talvez um negócio próprio. Melhorar, talvez banhos, né? O que você acha? Banhos. Aqui Alecrim? vem... alecrim é legal, que dá uma reerguida, né, na Alecrim, pessoa. muito banho de alecrim para você ficar mais alegrinha, tá? Isso. E entender esse momento. Exato. É uma coisa de mudança, não é? Aqui me fala que é tanto espiritual quanto físico, tem as duas coisas aí acontecendo juntamente. E aí o tarô pede no conselho que você investigue a parte física, que é espiritual, você recorrendo a rituais, banhos, tudo, você vai conseguir ajustar, né? Não tá numa fase boa, mas você vai conseguir ajustar. Agora no físico você precisa da ajuda aí de médico, né? Pode ser pra poder hormonal. investigar, exatamente, fazer exames, faz uma checagem, check-up, para poder acertar a questão, tá? Beijo para você, Marla. Boa sorte. Tem mais pergunta, produção? Se tiver, põe aí pra gente na tela. Conseguimos responder a todos? Eles estão falando que faltam 2 minutos pra gente encerrar. É mesmo? Muito rápido, né, galera? Gente, o podcast acontece toda terça-feira, ao vivo, aqui no meu canal, Edu Scarfon. Se inscreva no canal, ao vivo, aqui às 8 da noite. E você que está assistindo pela Astral TV, passa de quarta-feira no canal 52.1 em São Paulo, TV aberta, ou pelo site astraltv.com.br, toda quarta um episódio inédito, né, Sandra? Então, estaremos de volta na próxima terça, não é? Sim. No mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. É isso aí. Adorei trazer o Marcos, né? Acho que acrescentou muito, Foi ajudou ótimo. muitas pessoas. Sim. E gostaria que você voltasse um dia aqui com a gente, tá? Por favor. Volto. Adorei o livro. Eu Sim. vou conhecer Crimel agora. Eu também. Crimel. Vai, né? No Você me sonho, avisa, quem sabe a gente vai junto a gente pra se lá. encontra. A gente se encontra lá, nesse transporte aí. Isso aí. Crimel, no sonho, eles despertarão, galera. Marcos Tadeu, pela editora Magis. Magis. Né? Pesquisem aí, adquiram de vocês. Marcos, gratidão pela Eu que presença, agradeço. foi ótimo. Eu Muito que agradeço obrigada, mesmo, gratidão, de coração. viu, Marcos? Eu que agradeço. Vamos chamar você outra vez, não vamos? Por favor, vai ser ótimo. Obrigado. É um assunto tão vasto, né? E até lá daria você pra vai gente ter falar novidades horas. pra gente. Sim, com certeza. Vai trazer novidades. Com certeza. Galera, gratidão a vocês que estiveram com a gente. Então, sempre pelo YouTube, de terça-feira e de quarta na Astral TV. Bênçãos de luz aí na vida de vocês e a gente se vê semana que vem. Beijos em